TV Câmara Campinas. Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas um debate sobre as pessoas com deficiência e as regras para concursos públicos. E esse debate ele é presidido pela vereadora Mariana Conte. Boa tarde a todas e todos presentes agora aqui nessa primeira parte da sessão, cujo objetivo é discutir a inclusão das pessoas com deficiência, um tema que está em voga no momento, já mencionando que ontem foi realizada o Enem, que é a prova do ensino médio, e foi muito interessante que o tema da prova do Enem de ontem foi exatamente a questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Então, essa problemática e o acesso aos direitos das pessoas com deficiência é um tema fundamental, relevante e que a gente está tendo aí possibilidade de discutir. Eu convidei para participar dessa primeira parte da sessão a Gisele Carolina Rodrigues Leite, que é empresária em Hortolândia, e aqui está representando o Paulo Sérgio de Lira Feitosa. Então, já agradecer a presença da Gisele, agradecer a presença aqui e dizer que é muito importante para a gente estar ouvindo e estar podendo dar voz para as pessoas colocarem, né, relatos das dificuldades que são apresentadas para as pessoas com deficiência no cotidiano, né? Agradecer a presença também do vereador Jorge da Farmácia, que está aqui, o Alessandro está aqui também, o Leandro também está aqui presente, agradecer a presença de todos. E, de início, só comentar rapidamente, a gente agendou essa primeira parte da sessão com o objetivo de discutir a questão da inclusão e, mais especificamente, um projeto de lei que eu vou protocolar agora, né, na noite de hoje, que é um projeto de lei sugerido pelo Paulo Sérgio de Lira Feitosa, que entrou em contato comigo, solicitando uma alteração na Lei Municipal 14.306, Jorge, que é uma lei de julho de 2017, que estabelece as normas para a realização de concursos públicos na administração pública do município de Campinas. O Paulo solicita, depois a Gisele vai comentar com mais precisão, mas o Paulo solicita que o percentual que trata a cota, né, a cota realizada, quando o número for fracionado, que seja arredondado para cima, não para baixo. Isso faz a diferença, né, de uma pessoa com deficiência entrar ou não. Isso era uma coisa que não estava especificada até então na lei. Então, nós estamos solicitando essa alteração. E eu acredito que a gente precisa ir mesmo aprimorando a legislação que hoje existente sobre as pessoas com deficiência para garantir a inclusão dessas pessoas, né? Até o Leandro de Almeida Leite, que está aqui presente na sessão hoje, ele tem uma deficiência auditiva, e ele já me apresentou aqui por escrito uma sugestão de alterar a legislação dos concursos públicos sobre a correção das provas das pessoas com deficiência auditiva, porque ele fala que a semântica da forma de escrita de uma pessoa com deficiência auditiva é diferenciada em relação a uma pessoa que não tem a deficiência auditiva. Então, que a correção das provas deve ser feita por uma pessoa especializada e capacitada para tanto. O Leandro até fez aqui com muito detalhe, ele até colocou um exemplo de como é diferente, né? Ele fala, o alfabetizado em português escreve, eu sou alfabetizado em português. O alfabetizado em Libras escreve, português, alfabetizado, eu sou. Então, essa diferença semântica que está relacionada à língua de Libras precisa ser contemplado na correção das provas de concursos públicos, né? Então, essa é uma sugestão do Leandro, que eu agradeço a sugestão do Leandro, e que nós vamos aí encaminhar, então, a mudança
né, desse projeto e dizer para as pessoas também que, se as pessoas tiverem alguma sugestão, que entrem em contato comigo, com o vereador Jorge da Farmácia, com a comissão das pessoas com deficiência, que é tão fundamental a gente recebendo essas sugestões das pessoas que vivem essa realidade, para que as pessoas a gente possa ir aprimorando as leis e lutando para que as leis sejam aplicadas, né? A gente faz as leis e luta, fiscaliza para que as leis sejam aplicadas. Só rapidamente mencionar, uma das questões que nós estamos fazendo uma luta aqui, Gisele, em Campinas, é com relação ao transporte adaptado para as crianças com deficiência, que foi cortado no contraturno escolar. Eu estive hoje numa reunião com o Dr. Rodrigo Oliveira, que é do Ministério Público, e para exatamente o Dr. Rodrigo abriu um inquérito, porque o transporte adaptado, o acesso das crianças às terapias, à sala de recursos, é fundamental para garantir, inclusive, possibilitar a pessoa, né, a criança, a cursar o ensino regular. Então, faz parte, é um serviço fundamental do acesso à educação. E nós estamos discutindo isso. Na sexta-feira, nós temos uma nova reunião. Hoje, a prefeitura não compareceu. A prefeitura argumentou que foi comunicado muito em cima da hora, mas, na sexta-feira, nós faremos uma reunião com a prefeitura, porque eu acho que é de fundamental importância que a gente tenha a volta desse transporte adaptado, né? Então, eu vou passar para a Gisele fazer os seus comentários, né, explicar aí para o projeto, o caso que suscitou, né, a elaboração desse projeto, e que a gente possa ter mais e mais contribuições para que a gente possa ir aprimorando a lei e fiscalizando para que ela seja, de fato, aplicada. Tá certo? Obrigada, Gisele, a palavra é com você. Eu que agradeço. Espera aí, deixa eu... Eu que agradeço. Boa tarde, vereadora, senhor vereador, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, lisonjeada mesmo, por debater um assunto tão importante hoje na sociedade, não só no município, mas no mundo todo. Que hoje em dia, em pleno século XXI, falamos ainda de aceitação, de inclusão, onde isso deveria acontecer naturalmente, mas, infelizmente, temos que abrir debates, temos que formar grupos para que todos possam ter a conscientização de que isso tem que acontecer. Hoje lutamos muito pela igualdade, racismo, preconceito, são temas muito usados em tribunas, só que pouco vivenciado. Nós podemos verificar isso nos municípios, nos estados, a dificuldade que essas pessoas sofrem. Estou muito feliz do Leandro estar aqui, para poder... Eu não sabia que ia ter essa carta, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Estou aqui representando o Dr. Paulo Feitosa. Ele não pôde estar aqui hoje porque ele trabalha na Assembleia Legislativa, devido ao seu horário de trabalho, ele não consegue estar aqui. Mas eu vim... Nós somos um grupo em Hortolândia, nós trabalhamos juntos em causas sociais e um ajuda o outro. Todo mundo tem a sua vida, então um vai ajudando o outro. É muito importante esse tema, porque já existe uma lei federal onde defende a cota dos deficientes no concurso público. E o que nós estamos pedindo para essa casa é apenas a igualdade das leis, porque hoje em Campinas existem um método um pouco, se eu for explicar aqui, é um pouco difícil de se entender, mas o cálculo para que as pessoas sejam convocadas, os deficientes sejam convocados. O que nos incentivou a solicitar à vereadora Mariana esse projeto de lei foi um caso específico, que eu vou até citar de exemplo, que é muito importante, o caso do Christian. O Christian, ele é deficiente físico, ele prestou o concurso na cidade de Campinas e ainda não foi convocado. Já houve, na época, era 32 vagas, mas já houve 69 convocações, e foram 4 convocações para deficientes físicos. O primeiro não aceitou. O segundo, quando foi convocado, infelizmente já havia falecido. Ele estava trabalhando e, por uma ocorrência, ele faleceu. E os 2 últimos não aceitaram a vaga. E, simplesmente, a cota foi esquecida.
Então, nós estamos aqui falando não só de uma alteração de lei, vereadora, nós estamos aqui falando da sensibilidade das pessoas com a causa. Nós não podemos apenas alterar essa lei se a casa não for sensibilizada o suficiente para lidar com isso. Infelizmente, hoje, grandes empresas são multadas anualmente porque não têm preparação para receber essas pessoas. Não tem a preparação e nem a sensibilidade. Infelizmente, o Christian ainda não foi convocado, ele é o próximo, e não houve justificativa, simplesmente acabaram as convocações e ele não foi convocado. E era um concurso público do município. Então, eu peço aqui, não só na hora que a propositura chegar à mesa, não só a leitura, mas a conscientização dos nobres vereadores desse município, para que essa alteração de lei seja feita, seja aprovada, porque trata-se de caráter pessoal. Trata-se de conscientização interna, começando dentro da nossa própria casa, dentro do nosso berço, enquanto somos bebês. Nós temos que preparar os nossos filhos, e os nossos pais nos prepararam para viver em sociedade. E sociedade significa viver em igualdade, seja ela a diferença que for, temos que nos aceitar. Eu sou mãe de duas crianças, e eu já estou preparando os meus filhos, porque eu não sei se o meu filho de 12 anos, o Cauã, vai se apaixonar futuramente por uma pessoa que tenha deficiência física. Será que ele está preparado? Será que a minha casa está preparada para receber alguém na família com deficiência física? A minha mãe faleceu fazem 6 meses, e durante a vida toda dela, ela era uma pessoa sem deficiência nenhuma. E devido à fatalidade de uma doença, ela passou a ser uma pessoa com deficiência física. E nós passamos a cuidar dela como deficiente físico, levando aos hospitais, passeando nas ruas, e nós percebemos a falta de sensibilidade, de estrutura, seja ela qual município for, não tem. Então, nós precisamos aprender a ouvir as pessoas que têm deficiência. A língua, como o Leandro citou, Libras. Eu acho que hoje em dia poucas pessoas conseguem se comunicar com uma pessoa que tem deficiência auditiva. Nas escolas, não existe essa matéria como existe o inglês. Nossos filhos são incentivados a falar inglês, a nossa humanidade é incentivada a falar o inglês. E a Libra não. É outro caso, né, vereadora, que nós temos que parar para pensar. Eu acho que a alteração dessa lei é uma abertura para que essa causa seja vista com outros olhos. Então, aqui, a vereadora está falando da lei e eu estou falando da sensibilidade. Vamos nos sensibilizar com as causas. Essas pessoas precisam da nossa ajuda, porque nós não sabemos se nós seremos um deles amanhã. Eu tiro isso de exemplo com a minha mãe. Então, eu quero que seja visto com muito carinho e eu espero sensibilizar e eu espero que o meu discurso, mero discurso, tenha sido à altura da importância que é abordar esse assunto. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui para poder expressar um pouco e eu quero participar no dia da votação, quero estar aqui, sentadinha ali, torcendo para que isso aconteça. E eu torço para o Christian também ser convocado, assim como muitos outros, sem o nosso conhecimento, aguardam ainda uma vaga. E é como a senhora disse, que a infância é a preparação para o futuro. E por que não aqui, nessa mesa, nessa casa? Eles precisam se preparar. Mais uma vez eu digo, temos que estar preparados para a igualdade. Infelizmente, tem que ser falado isso. Em pleno século XXI, tem que ser falado isso. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e espero que essa alteração seja aprovada. Muito obrigada. Eu agradeço a Gisele. Eu acredito que a Gisele tocou num ponto muito fundamental, que é a questão do mercado de trabalho, né, Gisele? Porque a pessoa com deficiência ela precisa ter acesso à educação e ela precisa ter acesso ao mercado de trabalho. A gente sabe que
tem pessoas com deficiência que nascem com deficiência, tem pessoas que adquirem a deficiência ao longo da vida por uma questão de doença, tem pessoas que adquirem uma deficiência por um acidente de trabalho, né? Então, isso está suscetível a qualquer pessoa. E a sociedade precisa estar preparada para receber essas pessoas, seja na escola e seja no mundo do trabalho. Então, o que nós estamos lutando aqui é para que a sociedade se prepare para receber essas pessoas, né, para que a gente possa ter, de fato, uma inclusão real. E, de fato, né? Então, eu vou abrir a fala aqui para as pessoas que quiserem fazer consideração. O vereador Jorge Silva, o vereador Jorge quiser falar. Nós temos ainda uns minutinhos. Por favor, Jorge. Olá, boa tarde a todos aqui que estão presentes. Cumprimentar a vereadora Mariana Conte, a Gisele, e dizer que, Mariana, você, como eu já havia falado, eu sou muito grato ter você como membro da minha comissão, que você só traz coisas que realmente que a gente trabalha para a inclusão. É um trabalho que eu faço aqui na Câmara Municipal desde 2014, aí estou em 2016, agora novamente como presidente da comissão, e eu vejo que essa comissão, com você, a gente tem avançado bastante. Às vezes a gente não consegue avançar muito porque é muito lento o trabalho que é feito, mas é uma luta que nós não devemos deixar de fazer nunca. Sabe, sempre participar, cobrar, que eu acho que é a nossa função. E parabenizar a Gisele pelo trabalho também, mando um abraço lá ao Paulo. E eu já me prontifico também, viu, Mariana? É esse projeto, quando chegar nessa casa aqui, eu já me prontifico o meu voto favorável a esse projeto. E é um trabalho que eu vou fazer junto com você aqui nessa casa, com os demais vereadores, que eu acho justo. Eu acho que não somente as empresas também não estão preparadas, mas, como foi bem falado aqui, as nossas residências também não estão. Quando você começou a falar, eu comecei a imaginar de idoso, né? E idoso, infelizmente, tem escada, tem banheiro. Você começou a falar e começou a passar um filme na minha cabeça. Minha casa não estava preparada, realmente não. Mas, como a Mariana comentou, a gente não é, mas a gente pode ficar a qualquer momento. Um acidente, uma queda, e idoso, principalmente os idosos. Acho que é um trabalho que a gente tem que ser feito aqui, não somente na casa, aqui, mas a gente tem que divulgar e cada vez mais trabalhar nesse sentido. Você vê, até hoje, até a prova nesse final de semana aí do Enem, foi bem favorável, então significa que eu acho, Mariana, que nós estamos no caminho certo, eu, você, a Gisela, os demais vereadores que compõem também essa casa aqui, e vamos trabalhar junto. Pode contar comigo sempre. Obrigado, aí um forte abraço e parabéns pelo trabalho. Eu agradeço o vereador Jorge, que é o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui na casa. Agradeço aí as palavras e vamos batalhar junto aí para que esse projeto seja aprovado, né, Jorge? Vamos batalhar junto. Alguém mais quer fazer uso da fala? Se ninguém mais quiser fazer uso da fala, então a gente já está encaminhando para o encerramento dessa atividade e deixando aqui alguns dados que, inclusive, apareceu ontem na prova do Enem. Uma das questões era um gráfico que a prova do Enem trouxe, que os alunos deveriam interpretar. E ela trouxe um dado que eu acho que é muito sério, Jorge, nessa questão que foi apresentada no Enem, que mostra que 35 milhões de alunos surdos foram matriculados na rede de ensino em 2010. Em 2016, as matrículas caíram para 26 milhões. Isso é uma queda de 9 milhões de alunos surdos matriculados na rede de ensino. Então, eu acredito que os desafios são enormes.
quando a gente tem uma precarização dos direitos na educação, no transporte, os primeiros afetados são as pessoas com deficiência, pessoas que já têm uma dificuldade enorme. E, quando acontece essa precarização, essas pessoas são afetadas de uma forma muito direta, né? Então, essa prova do Enem foi uma prova que veio de uma forma bastante importante. A gente vê as dificuldades, inclusive nas universidades, né? O acesso das pessoas com deficiência às universidades é muito restrito, porque os desafios são imensos ao longo da vida, os desafios que a pessoa tem que ir superando. O Leandro também nos encaminhou aqui um recado, que o Leandro questionou que os 5% das cotas é muito pouco, né? Então, as cotas foi uma conquista, é uma política importante, mas o Leandro coloca aqui que 5% é muito pouco, né? Com certeza, Leandro, acho que a gente precisa ampliar, né, ampliar o acesso por lei, e a gente precisa ampliar as condições de escolarização das crianças, né, porque das crianças, das pessoas com deficiência. A gente precisa dar condições das pessoas com deficiência poderem chegar num concurso público, né? Se a gente tivesse em situação de igualdade, né, a gente conseguir, acho que a nossa meta é para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga chegar num ponto em que as pessoas com deficiência elas estejam em condições de igualdade do que as pessoas sem deficiência, né? Então, eu acredito que o Leandro faz uma consideração muito importante e que a gente precisa estar avaliando e discutindo, com certeza, Leandro, a questão das cotas e da quantificação, né? Vereador, você queria falar alguma coisa? Eu gostaria, sim, Marina, que esse menino aí, o Leandro, ele é uma simpatia tremendo, e ele traz bastante assim ideia para nós aqui da comissão. E ele é muito bem-vindo aqui, trazendo essas ideias para nós aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença também do Leandro, do Alessandro, está sempre junto conosco aqui. E a Gisele contou também aí é Christian, né? Christian. E eu lembrei também de um fato que aconteceu aqui na Câmara Municipal também, que eu tenho um amigo, e ele é deficiente auditivo, ele é formado curso superior, ele é campeão do badminton, acho que é o terceiro aqui a nível Brasil, e ele não consegue tirar a sua habilitação. Ou seja, um rapaz altamente qualificado, mas, infelizmente, nas autoescolas ainda não tem o intérprete de Libra para que ele possa depois fazer a prova. É uma bandeira também que eu carrego junto, não somente por ser o meu amigo, mas eu acho que nas condições dele também tem outras pessoas deficientes auditivas que sabe de tudo, mas, infelizmente, não tem a sua habilitação ainda. Com certeza, Jorge. Bom, então, dando encerramento aqui a nossa primeira parte da sessão, eu gostaria de agradecer imensamente a Gisele, ao Paulo, que nos procurou, entrou em contato com essa sugestão, ao vereador Jorge da Farmácia, parceiro aí na Comissão das Pessoas com Deficiência, Leandro, Alessandro e todos os servidores aqui da casa que auxiliaram para que esse evento pudesse acontecer. Então, eu agradeço e sigamos aí, né, lutando pela inclusão, pela igualdade, e para que a gente possa superar esse que é um atraso da sociedade brasileira, que é um atraso muito sério, que é não dar condições para as pessoas com deficiência poderem serem, de fato, incluídas na nossa sociedade. Eu agradeço e desejo uma boa tarde a todos. Pode ser. Eu converso com a vereadora Mariana Conte, que presidiu essa reunião. Vereadora, o que vocês pretendem agora com essas sugestões que foram feitas e com os projetos?
Bom, esse projeto está pronto, o projeto que altera o cálculo das cotas nos concursos públicos aqui na cidade de Campinas. Eu vou protocolar ele agora, na noite de hoje, e a gente vai elaborar esse projeto a partir dessa sugestão que foi nos encaminhada pelo Leandro também, para que a gente possa formalizar e apresentar um projeto que traga essa questão, que é uma questão muito importante. E eu acredito que o fundamental, né, tanto a sugestão do Paulo quanto a sugestão do Leandro, foram sugestões feitas pelas pessoas que vivenciam, ou que, no caso do Paulo, era um cliente, né, que também, né, relatou para ele esse fato, mas são pessoas que vivenciam, pessoas com deficiência que vivenciam essa realidade. Então, acho que é importantíssimo que essas pessoas, elas participem, elas façam sugestão, elas conversem com a gente para que a gente possa, a partir dessa experiência, porque uma pessoa que não tem deficiência não sabe como é o mundo para uma pessoa que tem uma deficiência. Então, é importante que essas pessoas participem, façam sugestões e entrem em contato com a gente. Tem a minha página, tem o e-mail aqui na Câmara, tem o gabinete, tem o telefone, né, no site da Câmara tem o telefone, tem os nossos contatos. Entre em contato com a gente, faça sugestão e que a gente pode estar, a partir de uma avaliação, estar encaminhando a melhoria, tanto na legislação quanto a própria fiscalização, se essa legislação está sendo aplicada. Então, eu acredito que é fundamental e a gente, com certeza, tem muitos desafios, mas a participação dessas pessoas é fundamental para que esses desafios sejam trilhados da maneira correta. Tá já, vereadora. Muito obrigado. Obrigada e boa tarde. Boa tarde. Bom, essa foi a transmissão, então, do debate sobre os deficientes físicos e as regras para os concursos públicos. E logo mais às 6 da tarde você acompanha aqui na TV Câmara Campinas a 69ª reunião ordinária. Boa tarde. TV Câmara Campinas.